Shalom Adonai, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco nesta manhã de domingo maravilhosa, que Deus tenha abençoado as nossas vidas ricamente com toda sorte de bênçãos do mundo espiritual, derramando assim sem medida. Essa madrugada eu fui despertado pelo Espírito Santo sobre uma heresia que está dentro das igrejas. Não só essa, são muitas. Eu não posso falar de mim mesmo, mas quando o Espírito Santo ele me desperta, aí eu tenho que transmitir para quem quer aprender. Amém? Então eu louvo a Deus pela graça que o Senhor tem me dado, pelo conhecimento que Ele tem derramado sobre a minha vida. Então eu louvo a Ele por isso. E Ele me despertou nessa madrugada. Eu quero falar sobre o transbordar do Espírito Santo. O transbordar. O que é transbordar, apóstolo João? O transbordar do Espírito Santo, quando fala transbordar, quer dizer, não existe espaço para mais nada. Você está cheio da presença de Deus. E se você está cheio da presença de Deus, não existe espaço para que o inimigo venha te contaminar ou entrar na tua vida. Amém? Quando uma pessoa ela cai em pecado, quando a pessoa erra, quando a pessoa comete algum pecado, por quê? Porque ela está esvaziando do Espírito Santo. Quando ela está transbordando do Espírito Santo, o Espírito Santo na vida dela procura fazer que ela anda no caminho certo e se desvie do mal. Amém? Mas qual é a heresia que está entrando dentro da igreja? Tem um movimento aí dizendo que não é qualquer um que pode pôr a mão na tua cabeça. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Você está cheio do Espírito Santo, transbordando pelo Espírito Santo. Aí a pessoa vem de lá para cá e coloca a mão na tua cabeça. Vamos supor, um pai de santo, né? Um feiticeiro, né? Uma pessoa toda desconcertada. Vem e coloca a mão na tua cabeça e você cheio do Espírito Santo. Você acha o que vai acontecer? Todos que tocarem Jesus cheio do Espírito Santo, aconteceu o quê? Houve esse questionamento numa passagem da Bíblia dizendo da seguinte forma: que chegou uma prostituta por trás e tocou nele. O publicano virou e disse, sabe o quê? Se ele soubesse quem era essa mulher, não deixaria que ela tocasse nele. Então os fariseus, eles tinham essa religião. Eles eram religiosos. Todo religioso tem essa forma de diminuir Jesus, de diminuir Deus. Coloca Deus menor do que qualquer outras coisas. Então, o transbordar do Espírito Santo é completamente diferente. No livro de Romanos, vamos para a palavra, no livro de Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 13, diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis ou transbordeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Virtude quer dizer poder, ou seja, transbordar de poder. Se você transborda de poder, todos que tocar em você vai ser batizado com o Espírito Santo, vai ser curado de uma enfermidade. Então Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo onde há poder. Enchei-vos, você tem que ter cheio do Espírito Santo. Só que a heresia dos dias de hoje, para poder diminuir Jesus, vira para você e fala assim: não deixe qualquer um colocar a mão na tua cabeça. Aí você passa a acreditar nisso. Você ora, vigia, jejuma, lê a Bíblia, anda conforme a palavra, transborda do Espírito Santo. Aí fica com esse medo, ou seja, medo é dúvida, dúvida é descrença. Então você não acredita que o Deus que está na tua vida é maior do que o diabo que está na vida daquele abençoado que precisa ser transformado ou convertido. Já aconteceu várias vezes isso na minha vida, de pessoas virem de lá para cá, colocar a mão na minha cabeça e cair. Não foi uma, nem duas, nem três. Você sabe por quê? Porque eu ando procurando me encher até transbordar com o Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos fala que o primeiro milagre que Jesus fez foi em um casamento. O que é que ele disse para aquelas pessoas quando acabou o vinho? Enchei-vos a talha até transbordar. Porque quando há o transbordar, há o milagre, há uma transformação, há um milagre para acontecer na vida das pessoas. Só que a heresia que está entrando na igreja, e você não está entendendo, que eles estão diminuindo o poder de Deus, dizendo que o poder do inimigo é maior do que o poder de Deus. Porque o dia que você acredita
que se o diabo vir de lá para cá poder te tocar, a não ser pela permissão, porque o inimigo só toca em você pela permissão ou pela ordenança de Deus. Se Deus permitir, ele garante a tua vitória. Se Deus ordenar, porque ele quer te provar. Então você tem medo de quê? Então a Bíblia está dizendo que você tem que transbordar pelo Espírito Santo. Transbordar, e para de acreditar nessas mentiras, nesses falsos pregadores que falam mentira com as pessoas e as pessoas passam a acreditar. Isso me incomodou de madrugada. Não foi eu que quero, isso aí eu já sabia há muitos anos, mas o Espírito Santo me despertou. Fala com o meu povo, porque o meu povo, eles estão acreditando em mentiras, e você está falando que o teu Deus é mais fraco, o seu Deus é fraco pelo poder do inimigo. Ei, o teu Deus é poderoso, então transborde pelo Espírito Santo. Deixa vir qualquer um de lá para cá e colocar a mão na tua cabeça. Digo para ti, se você estiver transbordando, agora se tu estiver vazio ou pela metade, porque tem crente que não consegue se encher do Espírito Santo. Tem homem de Deus e mulher de Deus que começa a buscar, Deus fala, vai mais fundo, busque mais, jejue mais, ore mais, e você não consegue. Aí você não consegue o transbordar, aí você não vê milagre acontecer, você não vê nada disso acontecer. Deu para você entender? É a palavra de Deus que está dizendo. Você vai ver muitas partes na palavra de Deus, muitos lugares dizendo, transbordai-vos pelo Espírito Santo. Transbordai-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Lembre-te, para haver milagre, o primeiro milagre teve que transbordar as talhas. Talhas é um recipiente, é um vaso, aonde os judeus colocavam água para purificação. Talhas, nós somos vaso, e o Senhor está falando comigo e com você. Transborde pelo Espírito Santo, para que haja um milagre na minha e na tua vida. Foi a palavra que Deus me deu essa madrugada. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida ricamente. E pare de escutar os hereges. A heresia está aí. Você sabe por que muitas pessoas estão saindo da igreja? Porque são escolhidos. E Deus sabe que as igrejas estão contaminadas. Estão contaminando muitos. E quem não tem lenha para queimar, acaba falando mentira e as pessoas acreditando. Amém? Que a paz do Senhor esteja com vós neste domingo. Amém.